Agora nós vamos resolver uma questão enviada pela nossa aluna Sara. Muito obrigado, Sara, por ter enviado essa excelente questão da UFT envolvendo o estudo dos gases. Diz assim: um gás na alta atmosfera da Terra possui uma densidade de 15, aí na tem a letrinha diferente, né? Essa unidade aqui é micrograma, tá? Micrograma por litro. Então, né, esse gás tem uma densidade de 15 micrograma por litro, a uma pressão de 1,0, de novo, micro ATM, e a banca diz para a gente aqui, ó, isto é, 1,0 vezes 10 a menos a sexta potência ATM, tá? Então é uma pressão, é um valor muito pequeno. Como que eu sei que é pequeno? Porque ele é 10 a menos 6, tá? Para não colocar vários zeros, coloca a notação científica. E a temperatura de menos 173 graus Celsius. Este gás é transferido até a superfície da Terra a uma temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 1 atm. Com base nas informações, assinale a alternativa que indica a densidade final desse gás. Então, ele quer a densidade final, ok? Eu já vou começar dando uma dica. Repara a unidade que ele deu para a gente. Ele deu a densidade, uma unidade de 15 micrograma por litro. Observe a resposta. Qualquer que seja a alternativa, todas estão em miligrama por litro, ok? Já vou te mostrar o que você deve fazer aí em primeiro lugar. Então vamos lá. Temos algumas fórmulas que vamos usar, já vou explicar, e tem também alguns dados que ele nos deu. Ele começa falando da densidade. Você precisa saber que a densidade tem essa fórmula, igual a massa dividido pelo volume, certo? Então vamos aplicar essa primeira fórmula aqui. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. A densidade que ele nos deu é essa daqui, ó, 15 micrograma por litro. Tá? Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer vai ser converter esse micrograma para miligrama. Por quê? Porque, como a gente consegue reparar aqui, as alternativas estão em miligrama por litro. Tá? Então, é mais sensato, antes de fazer qualquer conta, fazer a transformação dessa unidade. A gente precisa saber que 1 miligrama ele tem 1000 micrograma. Ok? Então, como ele deu 15 microgramas, a gente vai colocar aqui 15 microgramas e aqui x miligrama, tá? Para fazer a regra de 3, então vai ficar x é igual a 15 dividido por 1000. Paiva, eu tenho que fazer isso? É obrigatório? Não é obrigatório. Só que você vai trabalhar com um número e depois, no final, você vai precisar converter para chegar na resposta. Então, eu já tenho por prática, ensino isso aos meus alunos, já converter logo no início, porque essa é a unidade que está sendo pedida. E provavelmente a banca já espera isso de você, até para facilitar a conta, entendeu? Então, pode ser um bom caminho você fazer essa divisão primeiro. O que eu faço? Eu tenho 15 dividido por 1000, ó. 1, 2, 3 zeros, né? Depois do 1. Então, eu vou colocar o número 15 aqui. 15. Como eu estou dividindo por 1000, são 3 casas, eu vou andar com a vírgula. Então vai ficar, né, 1, 2, aqui, 3. Tá? Então x é igual a 0,015, tá? Miligrama. Tá? A gente converteu agora para miligrama. Lembrando que isso aqui eu tenho 0,015 miligrama para 1 litro. Tá? Então a densidade aqui é 0,015 miligrama por litro. Agora, a gente precisa fazer uma coisa aqui. Essa questão ela envolve o estudo dos gases. E essa equação, eu vou destacar aqui de azulzinho, pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes R vezes T. Essa é a equação geral dos gases ideais. A questão ela não disse que esse é um gás ideal. Então, mas nós podemos usar, tá? Se ela não disse, a gente pode usar. E ela fala também sobre estado de gases, tá? O que isso quer dizer? O gás, ele pode, né, tem 3 grandezas que afetam o estado de um gás: é a pressão, o volume e a temperatura. Os gases são altamente expansíveis, altamente comprimíveis. É isso também que a questão está dizendo. O gás estava na alta atmosfera e depois ele vem aqui para a superfície da Terra. Então, ele sofre variação de pressão e de temperatura. Consequentemente, é alterado também o volume, tá? Essa fórmula relaciona pressão com volume, número de mols, esse R é uma constante, e T, de temperatura. Então, imagina, né, que o gás, no início do enunciado, a gente pode usar o estado 1. O que isso quer dizer? Ele tem uma pressão, ele tem um volume, ele tem um número de mols, um R, e ele tem uma temperatura. Quando ele vem para a parte de baixo da atmosfera, a gente pode chamar agora de estado 2. Deixa eu trocar a cor aqui, colocar um verdinho. Agora ele tem a pressão 2, ele tem o volume 2, número de mols 2, R2 e temperatura 2. O que isso quer dizer?
né, ele sofreu a variação. Então, tanto a pressão quanto o volume quanto a temperatura foram alterados. E aí, nós podemos, usando a mesma equação, essa equação geral dos gases ideais, usar para o estado 1 e para o estado 2. O que isso quer dizer? Estado 1, quando ele fala, né, no primeiro momento ali, ele dá a descrição. Ele fala, né, o gás na atmosfera tem densidade 15 microlitros, fala também da pressão que ele está submetido, que é 1 vezes 10 a menos 6, e menos 173 graus Celsius. Isso é o estado 1. Então, a gente substitui os valores para o estado 1. E o que é, então, o estado 2? O estado 2 é quando ele fala aqui agora, ó, esse gás é transferido até uma superfície da Terra, até a superfície da Terra, a uma temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 1 atm. Então, esse é o estado 2. Eu consigo agora, igualando o estado 1 com o estado 2, consigo chegar nessa equação aqui, ó. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. A pressão do estado 1 vai ser igual, né, à pressão do estado 2 aqui, ó. O volume do estado 1 igual ao volume do estado 2. E a temperatura do estado 1 igual à temperatura do estado 2. Com isso, eu consigo substituir os valores e encontrar o que eu preciso saber. Tá? Essa aqui vai permitir a gente calcular o que ele está pedindo. Essa fórmula, como que eu cheguei nela? Eu não vou fazer aqui a definição dessa fórmula, senão vai ficar muito longa. Mas ela parte daqui. Tá? Daqui, ó, se eu igualar essa com essa, eu vou depois cortar o número de mols, vou cortar o R, que é uma constante, tá? E eu chego nessa expressão aqui. Agora eu preciso substituir os valores. O valor da pressão 1, da pressão 2, volume 1, volume 2, temperatura 1, temperatura 2. Vamos olhar os dados que nós temos. Nós temos aqui, né, a P1, que é 1 vezes 10 a menos 6. Temos a temperatura 1, que é menos 173 graus Celsius. Observação, eu preciso passar para Kelvin. Tá bom? Então, eu vou pegar a temperatura em Celsius e somar com 273 para chegar a Kelvin. Eu tenho a pressão 2, que é 1 atm, e nós temos a temperatura 2, que é 300 K, 300 Kelvin. Ele fala 27 graus Celsius. Então, somando 273 mais 27 igual a 300 Kelvin. Então, o que eu não tenho? O que nós não temos é o volume. Né? Nós não temos o volume 1 e não temos o volume 2. Mas o volume 1 a gente consegue descobrir dessa forma aqui, ó. Então, como ele me deu a densidade, nós transformamos para miligrama, então nós temos 0,015 miligramas para 1 litro. Então, isso quer dizer que a cada 1 litro nós temos 0,015 miligramas desse gás. Tá? Então, vamos inferir que o volume do estado 1 seja 1 litro. Ok? Então, agora nós temos aqui também V1, 1 litro. Substituindo os valores, vai ficar alguma coisa assim. Vai ficar P1 é 1 vezes 10 a menos 6 vezes volume de 1 litro dividido por temperatura 100 Kelvin é igual a P2, ele fala que é 1 atm, vezes o volume 2. Volume 2 nós não sabemos qual é. E a temperatura 2, que ele diz que é 27 graus Celsius. 273 Kelvin mais 27 graus Celsius igual a 300. Então, o que eu faço agora? Né? Vou fazer aqui a continha, fazer a multiplicação. Esses termos daqui eu multiplico com 100 e esses termos daqui eu multiplico com 300. Então, a expressão vai ficar assim. 1 vezes V2, 1 vezes V2 vezes 100 é igual a 1 vezes 10 a menos 6 vezes 1 vezes 300. Então, observe que agora a minha incógnita é o V2. Por quê? O V1 eu chamei de 1. E eu vou achar esse volume para depois calcular a densidade do estado 2, que é o que o enunciado pede. Então, vamos lá. Vai ficar V2 é igual a 1 vezes 10 a menos 6 vezes 300 dividido por 100. Tá? Então, observação, eu omiti esse 1 aqui e omiti esse 1, tá? E na multiplicação e divisão não vai dar diferença. Agora, esse 0 aqui eu posso cortar com esse e esse eu posso cortar com esse. Tá? Então, eu tenho aqui 1 vezes 10 a menos 6 vezes 3. Então, V2 é igual a 1. Né? O que eu vou fazer aqui? Esse 1 vou multiplicar com 3. Então, vai ficar 3. E essa parte aqui, ó, vou multiplicar também. Vezes 10 a menos 6. Tá? A propriedade da exponenciação. Então, o volume é esse daqui agora. Como eu trabalhei com litros,
Aqui também vai ser litro. Esse é o volume 2. Ainda não é a sua resposta final. Tá? O que, que é? Então, como que eu chego na resposta final? Se a gente reparar, a questão ela pede, né? Com base nas informações, assinar a alternativa que indica a densidade final desse gás. Então, se nós temos essa fórmula aqui, por isso que eu fiz questão de colocar as fórmulas, né? A densidade é igual a massa dividido pelo volume. Ok? A densidade já foi dada, 0,015 miligramas para 1 litro. A massa é o que a gente quer descobrir, né? E o volume final nós já temos. Então, agora, como que eu chego nessa densidade aqui? Então, vai ficar, né? A densidade é igual a massa sobre o volume. Tá? Então, vai ficar 0,015 miligramas, ok? Para 1 litro que a gente achou de massa. E eu vou dividir pelo volume que eu achei agora. 3 vezes 10 a menos 6. Esse é o volume do estado 2. Se a gente reparar, fica um pouco estranho, né? Essa conta. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 0,015 aqui e passar também para uma base 10, uma notação científica. Vai ficar assim. Posso fazer aqui, ó. A densidade. Como que vai ficar esse 0,015 se eu passar para uma notação científica? Vai ficar 1,5 vezes 10 a menos 2. Tá? Então vai ficar densidade é igual a 1,5 vezes 10 a menos 2 dividido por 3 vezes 10 a menos 6. Para ficar melhor ainda, o que eu posso fazer? Se a gente reparar, se eu dividir 1,5 por 3, vai ficar um número quebrado. Então eu posso dividir 15 por 3. O que eu preciso fazer com a parte de cima? Andar com a vírgula. Para deixar esse número melhor, o que eu faço? Eu vou colocar 15 vezes 10 a menos 3 dividido por 3 vezes 10 a menos 6. E aí aqui, ó, se eu simplificar por 3, eu vou ter 5 e aqui eu vou ter 1. Então vai ficar densidade é igual a 5 vezes 10 a menos 3 sobre 1 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, se eu tenho 5 dividido por 1, vai ficar 5 vezes. Agora eu tenho, né, a divisão de expoentes de mesma base. Vou repetir a base. Tá? Então, eu tenho base 10 e vou somar os expoentes. Como eu tenho aqui menos 3, menos, colocar o outro parênteses aqui, menos 6, então vai ficar, né, menos com menos, mais. Então, vai ficar densidade é igual a 5 vezes 10. Aqui, ó, vou fazer aqui de outra cor. Então, vai ficar, isso aqui vai ficar menos 3. Esse menos com menos aqui, ó, vai ficar mais. Então, menos 3 mais 6. Tá? Então, vai ficar 3. Então, vezes 10 a 3. Então, é igual, a densidade é 5, como é 10 a 3, 1, 2, 3, e o resultado está em miligramas por litro. Tá? Então, essa aqui é a resposta final. 5.000 miligramas por litro. Vamos voltar à questão lá. E aí a gente tem aqui, ó, alternativa B de Brasil, 5.000 miligramas por litro. Bom, espero que você tenha gostado. Muito obrigado, Sara, que enviou essa questão para a gente. Você pode também enviar aí a sua questão. A gente vai ter o maior carinho de responder. Grande abraço.